Uma questão de juros compostos, onde pede para calcular a taxa e o tempo. Então vamos para o enunciado para entender. Diz assim: um capital de 50 mil reais rendeu R$ 1.000 em um determinado prazo. Se o prazo fosse 2 meses maior, o rendimento aumentaria em R$ 2.060,40. Calcular a taxa de juros efetiva ao mês ganha pela aplicação e o prazo em meses. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os dados desse problema. Então vamos lá. Vamos chamar de dados 1. Ele disse que o capital é 50 mil reais. Então, C igual a 50 mil. Rendeu R$ 1.000. Opa, cuidado, essa palavrinha rendeu significa dizer juros. Então, juros de R$ 1.000 em um determinado prazo. Bom, ele não falou que prazo é esse, então vamos chamar de N, tá bom? É o prazo. Bom, depois ele diz, se o prazo fosse 2 meses maior, opa, então é uma outra situação agora, não é verdade? Então vamos chamar de dados 2, tá? Se o prazo fosse 2 meses maior, ora, o prazo anterior não era de N? Se ele é 2 meses maior, então é N mais 2. Tem lógica, não tem lógica? Bom, que mais? O rendimento, olha lá, rendimento, juros, aumentaria em R$ 2.060,40. Mas espera aí, qual que foi o rendimento anterior? Não foi de R$ 1.000? Foi, né? Aumentaria em 2.060,40. Então, mais 2.060,40. Ou seja, os juros agora, nessa segunda situação, ficaria R$ 3.060,40. Bom, nessa segunda situação, não foi falado mais nada aqui, o capital continua sendo o mesmo, 50 mil, certo? Bom, vamos fazer o seguinte, lembra dessa expressão, montante igual a capital mais juros? É o básico, né? Ora, eu tenho dados o capital e tenho os juros, então eu posso descobrir tranquilamente que o montante, 51 mil reais, é a soma dos dois. E nesse segundo eu também tenho aqui ó, os juros e o capital, usando a mesma expressão, o montante para essa segunda situação seria R$ 53.060,40. Pois bem, vamos fazer o seguinte, vamos separar isso aqui e vamos calcular primeiro os dados 1, ok? Dessa fórmula de montante, que é capital mais juros, a gente deduziu já aqui no canal que montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Tá? Tem a dedução aí, pessoal, é só você pesquisar. Substituindo os valores nessa fórmula, você vai tirar o seguinte, 51 mil reais é o montante, igual ao capital, 50 mil reais, igual a 1 mais I elevado a N. Esse 50 mil está multiplicando, passa para lá dividindo, ó. Dividindo isso aqui na calculadora, você tira aqui 1 mais I elevado a N é igual a 1,02. Note que eu não posso fazer mais nada, porque é uma equação, uma única equação, com duas incógnitas, que é o I e o N, a taxa e o prazo. Não dá para você resolver isso daqui. Então deixa quieto aqui por enquanto. Vamos agora para a segunda, que são os dados 2, usando a mesma fórmula de montante. Substituindo, olha lá, R$ 53.060,40 é o montante, igual a 50 mil, que é o capital, igual a 1 mais I, cuidado, elevado a N mais 2. Claro, porque agora o prazo aumentou 2 do que era anterior, que era N. Os 50 mil está multiplicando, passa para lá dividindo. Dividindo na calculadora, você encontra que 1 mais I elevado a N mais 2 é igual a esse valor aqui. Também não posso fazer nada, uma única equação com duas incógnitas. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos reescrever essas duas informações que eu cheguei aqui. Então, olha lá, reescrevi tão somente. E vamos pegar essa segunda informação e vamos brincar com essa parte aqui, ó, o primeiro membro. Vê se você se lembra de uma propriedade de potências que você aprendeu lá no ensino fundamental, que diz o seguinte, olha lá, ó, acompanha o laser, ó, produto, multiplicação, de potências de mesma base, que é 1 mais I, você conserva a base, 1 mais I, e somam-se os expoentes, que é N mais 2, olha aqui, ó. Entenderam o que eu fiz? Tá? Só desmembrei, usando uma propriedade de potências. Por que eu fiz isso? Só para você perceber isso daqui, olha lá. 1 mais I elevado a N, eu tenho, vale 1,02, que é essa primeira informação que eu cheguei. Tá? Então fica 1,02 que multiplica tudo aquilo ali que sobrou.
Concordam? Esse 1,02 está multiplicando, ele passa para outro membro, olha lá, dividindo. Passou dividindo. Divida na calculadora. Observe que esse 2 está no expoente. Eu vou passar para outro membro fazendo a operação inversa. Qual é a operação inversa da potenciação? Radiciação é raiz. Então você vai passar em forma de raiz quadrada daquele valor. Calculadora again, tá? Você vai tirar essa resposta. Esse 1, você viu que eu pus o símbolo de aproximadamente aqui, pessoal? É porque aqui dá 1,02000 e mais uns quebradinhos, tá? Então eu arredondei, por isso eu pus aproximadamente, tá? Esse 1, ele está somando, passa para lá subtraindo, então vai ficar I igual a, aproximadamente, né? 0,02. Como nós respondemos a taxa de forma percentual, né? É só multiplicar por 100. Então isso daqui vai ficar 2% ao mês. Descobri, olha lá, a taxa. Bom, agora eu tenho que descobrir o prazo. Aonde que eu vou para descobrir o prazo? Ah lá, nessa primeira, é muito mais fácil, poxa. 1 mais i elevado a n igual a 1,02. 1 mais 0,02, já coloquei o i na forma centesimal, certo? 1 mais isso dá 1,02 elevado a n. Se vocês observarem lá, ó, piscando, não está escrito nada, mas subentende-se que o expoente daquele 1,02 é 1, né? Para que isso, Bara? Para enfatizar que eu tenho aqui uma equação exponencial. Porque a incógnita se encontra no expoente. E as bases são iguais. Então, se as bases são iguais, eu ignoro. Porque elas já são iguais, não preciso me preocupar com elas. E igualo os expoentes. Pronto, olha lá. Descobri, portanto, a taxa e o prazo desse problema. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e bons estudos para vocês. Tchau, até!